Vamos lá, Caboclo. Pensar com a literatura. Você já imaginou ler um romance em que a gente descobre várias violências coloniais no Alto Rio Negro Amazônico e, posteriormente, na cidade de Manaus, contra duas crianças indígenas que são mandadas para trabalharem na casa de autoridades e políticos e da alta classe econômica amazonense? Mas tudo isso na perspectiva das duas indígenas e nas suas resistências ancestrais, como se fosse uma narração de um rio contínuo e sem fim. Eu sou o Thiago Roney, professor e escritor amazônida, e este aqui é o quadro Pensar com a Literatura. Hoje temos uma novidade. O nosso quadro agora está em parceria com a revista Amazônia Latitude. E essa parceria vai ganhar frutos em todas as resenhas que eu for fazer aqui, com livros, com temáticas e com autoria amazônica. Então vamos lá. O livro de hoje é nada mais, nada menos que o assombroso livro da Verenilde Pereira, chamado Um Rio Sem Fim. A primeira vez que eu comecei a ler esse romance em guia, que é o nome que eu dou para o livro de Verenilde Pereira, com esse fluxo narrativo que ainda não tem nome, foi em 2021, depois de uma insistência do professor e pesquisador Alisson Leão da UEA, para que eu lesse esse livro que foi publicado em 1998 e que até então ninguém conhecia, era totalmente esquecido. O Alisson vinha estudando e relendo o livro há 2 anos. Depois que eu comecei a ler e eu meio que me afoguei nesse rio sem fim, nesse romance em guia, foi que eu me dei conta da grandiosidade e do quanto ele era único para a literatura brasileira. E a partir disso, eu convidei o Alisson para um ciclo de entrevistas e crítica literária que eu promovi na época da pandemia, em 2021, em dezembro de 2021. E foi a partir daí que o Alisson pôde publicamente fazer uma crítica ao livro e posteriormente publicar um artigo com sua orientanda Luanda Aguiar. Um Rio Sem Fim, de Verenilde Pereira, é um grande livro já na sua matéria narrada, em que conta a história das violências praticadas por uma missão salesiana cristã no Alto Rio Negro com as crianças indígenas, no caso do livro, com 4 crianças indígenas. Todas elas vão sofrer desde a violência de não praticarem sua cultura, seu modo de ser, sua existência, sua língua, até a violências sutis de sua subjetividade e modo de ver o mundo, mas também de sua prática cotidiana ao serem transferidas para Manaus para trabalharem em casas da alta sociedade econômica amazonense e também de autoridades e políticos. Esse livro, além de contar a história dessas violências, tem a construção peculiar dos personagens em sua própria contradição. Então, um dos personagens centrais na primeira parte do livro, que é o Dom Matias Lana, que é o bispo responsável por essa missão salesiana, é toda contraditória entre as práticas de violência exercida contra as duas crianças principais, que são as duas personagens principais do livro, a Maria Assunção e a Rosa Maria, e as outras crianças também da missão salesiana, mas também o seu modo de amar colonial e ocidental estão todas postas nessa primeira parte do livro. Na segunda parte, que já está na ida a Manaus, de 4 crianças, a Maria Assunção, que é a personagem principal, a Rosa Maria, também personagem principal, e a Maria Rita e a Maria Índia, que são as 2 personagens secundárias. Essa ida para Manaus vai mostrar todo o devir de existência da Maria Assunção e da Rosa Maria, que tem modos de resistência contra essa violência colonial diferentes. Enquanto Maria Assunção é mais atrevida, é mais impactante, mais voluntariosa para a sua fuga dessa violência colonial, a Rosa Maria já é mais calada, restrita, contida, como diz a narração, seu pescoço curvado, mas as duas vão ter
todo um devir de existência para frente, também cheio de contradições entre esse modo violento de existir, né, e também os resquícios de sua ancestralidade originária. E estamos aqui hoje com o monumento à abertura dos portos, aqui no Largo São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus, na frente do Teatro Amazonas, não à toa, porque o livro traz, no seu final espetacular, no seu desfecho dos 2 últimos capítulos, a cena da Rosa Maria, já mendiga, que já na condição de mendicância, aqui no arredores do Largo São Sebastião, e posteriormente da Maria de Assunção, quando revê a Rosa Maria nessa condição de mendicância, e o que perpassa toda a memória dela com relação a Rosa Maria e com relação à sua própria vida de Maria de Assunção, e também a sua retomada de memória da missão salesiana lá com Dom Matias Lama. Para além da excelente matéria narrada em O Rio Sem Fim, o que faz com que esse livro seja um grande livro e que já nasça um clássico é o seu fluxo narrativo, o seu modo de narrar. A própria matéria narrada deu um grau de força em seu fluxo para que Averenilde Pereira narrasse algo sui generis na literatura brasileira, único em sua modalidade de tipo de narração. A polifonia, as várias vozes aqui narradas, e além de ser descontínuas e não linear, se dá como se de fato fosse um fluxo no afluente de um rio, de maneira em que a gente percebe uma dicção estranha e ao mesmo tempo familiar, sobretudo para quem é aqui do norte do Amazonas, vinda no modo de narrar ancestral também no livro. Aqui há uma narradora, que talvez seja uma narradora principal, que começa deixando pistas e sugestões de que seria uma jornalista que anota tudo e também finaliza com essa narradora. Mas essa narradora absolve e dá também a voz, dentro desse grande fluxo do rio, as 2 personagens principais, a Maria Assunção e a Rosa Maria, além de outras vozes que é abarcada ali. Mas, para além disso, essa narradora, como uma espécie de enguia, vai costurando essas vozes e, ao mesmo tempo, entre a primeira e terceira pessoa, adentrando profundamente para poder descrever de maneira cabal as diversas violências coloniais praticadas, tanto na missão missionária, no Alto Rio Negro, como aqui no Amazonas, no caso na capital de Manaus, de maneira única e extraordinária. Portanto, essa conjunção entre a matéria, o conteúdo e esse fluxo narrativo faz com que eu chegue à conclusão, junto com a personagem Rosa Maria, que performava-se no seu devir de resistência existencial uma enguia, esse peixe elétrico que é o símbolo da metamorfose, da transformação e do seu movimento, um tanto quanto esquivo e ao mesmo tempo resistente no seu choque elétrico. E é como se o romance da Averenilde Pereira, para além da sua importância histórica e geográfica e, portanto, com o que a gente pode chamar hoje de decolonial, narrasse nesse fluxo que não tem nome ainda e que aqui eu vou denominar grosseiramente como Um Rio Sem Fim, pegando o próprio título, mas também acaba compondo um romance que eu chamaria de um romance em guia, né? Que é justamente o romance da Averenilde Pereira. Uma outra versão, dessa vez escrita desta resenha aqui, sairá na revista Amazônia Latitude. E aqui, para finalizar, eu gostaria de indicar um descasso, na verdade, qualquer disco desse bruxo da música brasileira, que era meio que um deus da música, que foi o Hermeto Pascoal. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Vai lá, caboclo!